todos. Meu nome é Maurício Putinato. Eu sou o atual presidente da ALEASP, Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de São Paulo. Hoje apresentaremos uma palestra muito interessante que refere-se ao uso de drones na engenharia. Essa palestra ela vai ter uma duração aproximada de 45 minutos e vai ser apresentada pelo nosso colega de profissão, o engenheiro Cleiton. Antes do início da palestra, vocês vão assistir um vídeo institucional da ALEASP, um vídeo de comemoração dos 25 anos da nossa entidade. Após esse vídeo, nós voltamos a conversar e dar início à palestra propriamente dita. Até já. Quais são os melhores valores de uma associação? Sua sede? O local onde está instalada? Seus equipamentos? Os mais importantes valores de uma associação são as pessoas que a compõem, gente que faz acontecer, gente que acredita em gente. Os melhores ativos de uma associação somos nós. Estávamos lá na noite de 23 de junho de 1995. Colocamos o marco que hoje é nossa ALEASP, Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Nasceu sob testemunho de 13 pioneiros visionários, com o firme propósito de ser grande, porque os mais obstinados estavam lá. Acreditaram e entenderam a necessidade de lutarem unidos, almejando melhores condições para exercerem as suas profissões e atingir um objetivo comum. Sim, atingimos a marca dos 25 anos de história. Foi muito trabalho realizado nesses 25 anos. Tivemos diversas conquistas, todas conseguidas com esforço mútuo. Mais vitórias do que derrotas. Mas tudo valeu e vale muito. Nosso crescimento profissional e pessoal está intimamente ligado à nossa associação ALEASP. Mantemos e iremos manter nossa cultura de congregar e valorizar profissionais que primam pela ética e responsabilidade no exercício de suas atribuições técnicas. 25 anos da ALEASP. Você é nosso protagonista e está escrevendo essa história conosco. Então, gente, estamos de volta aqui. Vocês assistiram um vídeo institucional da nossa associação. E agora a gente vai dar início à palestra propriamente dita. Como eu disse para vocês, ela deve ter a duração aproximada de 45 minutos. Eu vou pedir para que todos que tenham perguntas, dúvidas a respeito da palestra, vocês utilizem o chat, para que a gente possa fazer essas perguntas no decorrer do trabalho, ou no final, num momento oportuno, ou no final, onde o engenheiro Cleiton vai estar respondendo a maior parte dessas perguntas. Tá ok? Essa vai ser a dinâmica. Então, eu vou, nesse momento aqui, apresentar o engenheiro Cleiton, vou falar um breve currículo desse nosso colega. Engenheiro Cleiton Cardoso, ele é engenheiro ambiental e sanitarista, pós-graduado em perícia ambiental, empreendedor na área de drones, experiência no tratamento de efluentes, vistoria ambiental, gestão ambiental, produção de conteúdo técnico, educação ambiental e sustentabilidade e projetos socioambientais. Esse é um breve currículo do nosso colega, do engenheiro Cleiton, que a partir de agora vai ficar com vocês apresentando essa interessante palestra sobre
o uso de drone na engenharia e também operação de drones e mais algumas coisas muito interessantes. Tudo bem, Cleiton? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí para estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência. Então, vou aqui passar para a apresentação. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você, por enquanto, com os nossos espectadores, e eu fico aqui em silêncio, e no momento oportuno eu abro o meu áudio, o meu vídeo, para fazer as perguntas ou alguns comentários que já estejam aqui no chat, para que você possa ilustrar a sua palestra. Tá certo. Então, ok, até já. Até. Tá aparecendo certinho as informações? Bom, a palestra de hoje vai ser sobre o uso de drone nas engenharias. Essa aqui é uma foto de uma obra, estava no momento da implementação, ali na rodovia Anchieta. Meu nome é Cleiton, sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação e atuo através da Mangat Imagens Aéreas. Hoje um pouquinho do roteiro, de como vai ser hoje. Então, basicamente, vou dar uma introdução ao uso do drone, falar um pouquinho do histórico, dos componentes, como que funciona a questão de cadastro, documentação, os órgãos que cuidam dessas leis, a legislação propriamente dita, questão de pilotagem, bem basicamente como funciona, aplicação nas engenharias, e depois vou falar sobre alguns equipamentos, algumas sugestões. E vai ter um espaço para dúvidas no final. Então vamos começar pelo básico, né? O que seria um drone? Um drone ele vem do inglês, que significa zangão, pelo barulho que ele faz, que é bem parecido com enxame de abelhas. Eu mesmo já pilotando algumas vezes, as pessoas desavisadas assim chegam a achar realmente que é enxame, né, de abelha, fica até com medo. Já dei alguns sustos sem querer, né? Também ele é bem conhecido no Brasil como VANT, que é o veículo aéreo não tripulado. E do inglês é o RPA, que é Remote Pilot Aircraft. Um pouquinho do histórico do uso de drone no mundo e depois no Brasil. Então essa história de drone começou basicamente ali em 1850. A primeira tentativa foi de usar um equipamento que voasse, que no caso foi balões, para, a partir do momento que tivesse um vento adequado, essas bombas caíssem numa cidade rival, que era Veneza, né, numa guerra. E aí nisso acabou algum desses balões voltando pela questão do vento e não deu muito certo. Em 1930, um ator, ele criou uma empresa já de aviões radiocontroladores, que então o drone ele tem uma história muito grande então na questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que alavancou bastante o uso dessas aeronaves. Já em 1950, foi desenvolvido pelo Ryan, durante a Guerra Fria, vários desses vantes, que foi avançando cada vez mais, e no sentido deles ser cada vez menores. Para isso, ser mais difícil de identificar, ter mais autonomia, entre outras coisas. Já no Brasil, aqui essa foto aqui no canto superior direito, está mostrando esse Vante, que foi fabricado pela Companhia Brasileira de Tratores, na década de 90, e ele era de propulsão a jato, diferente dos de hoje, que a maioria é eletricidade. Depois teve o projeto da Gralha Azul, que foi produzido pela empresa Embravante, que era uma aeronave com 4 metros de envergadura, semelhante a essa da foto. No caso, drone, tem 2 modelos de drone, né? Tem esses, que está aqui na imagem aqui, que é um de asa fixa, embaixo também é de asa fixa, que ele lembra mais aviões, e tem o drone que ele faz o voo vertical, né? Então eles são com 4 hélices, que são os mais usados hoje em dia, né? E depois disso teve o projeto Aurora, em 96, que já começaram a usar para outras áreas. Então, começou a aplicar na segurança pública, para monitoramento ambiental, monitoramento de trânsito, levantamento agrícolas e outros fins. Mas foi a partir dos anos 2000, com o projeto Arara, que os drones começaram a ter um grande alavancamento assim, dos investimentos aqui no Brasil, que foi devido ao uso aplicado principalmente na agricultura.
Foi uma parceria da Embrapa com a USP. Em 2005, teve o primeiro Vant de asa fixa, que foi fabricado 100% pela indústria brasileira, que é esse aqui da foto aqui, do canto inferior direito. E ele já tinha essa aplicação também na área ambiental, defesa e afins. Até que em 2014 foi utilizado também na Copa do Mundo e na Olimpíada de 2016 possibilitou fazer uma transmissão ao vivo, direto da aeronave, e também importante questão do avanço das comunicações, né, o 5G, tudo isso vai ajudar bastante essas tecnologias também nos próximos anos. Sobre o drone e os seus componentes e como que funciona. Bom, primeira coisa, então, para controlar o drone, a gente precisa de um rádio controle. Esse daqui é o exemplo do Mavic Air 2, que é um drone bem recente da DJI, que é uma das fabricantes, que é líder de mercado. Então, o drone basicamente serve para fazer essa comunicação com o drone, principalmente na questão de comandos, para o drone subir, descer, etc., quanto para receber a imagem de vídeo. Então, recebe essas duas questões através do controle. Já o drone, propriamente dito, ele é formado por um conjunto de componentes, tem a controladora de voo, que fica aqui nessa parte dentro do drone, que é como se fosse um computador, que vai controlar e vai passar quanto de energia precisa ter em cada motores, para o drone, se ele está girando mais rápido uma hélice, ele vai para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, por exemplo. Aí, essa energia, ela vai para o ESC, que é esse controlador eletrônico de velocidade, e vai fazer com que o drone se movimente. O motor são essas partes aqui próximo às hélices, então são 4 motores, e ele converte essa energia elétrica em energia mecânica. E também temos as hélices, que é responsável pela sustentação desse equipamento. Dependendo do ângulo aqui, ela pode fazer mais ruído, menos ruído, ter mais ou menor autonomia também. A questão da bateria, que é algo sempre bem sensível nos drones, a maior parte é formado por essa bateria de LiPo, que é o polímero de lítio. Uma questão que acontece com quase todos os drones assim, de uso profissional, que acontece com o tempo estufamento da bateria. Então a bateria acaba ficando estufada e corre o risco de o drone chegar a cair assim, e ter uma queda por causa disso. Aí nunca pode carregar a bateria quente, por exemplo, não pode guardar a bateria carregada por muito tempo. Então tem diversos cuidados para não perder essa bateria, que é bem cara, assim, chega a custar de 500 a R$1.000, dependendo do equipamento. Questão que nos drones geralmente é o que é mais caro, é a câmera. Então a câmera, ela geralmente vale mais da metade do valor do drone, né? E é algo a se proteger bastante. Nesse caso aqui, ali no número 5, ele é formado por um conjunto que chama gimbal. O gimbal, no caso esse de 3 eixos, ele é responsável por dar aquela estabilidade total na imagem e ficar com aquele visual de cinema, assim, bem estável, independente do vento, independente das movimentações. Então ele vai ter 3 eixos para estabilizar. Tem outros que tem 2 eixos, o de 2 eixos pode ser indicado para fotos, o de 3 eixos é mais para vídeo. Se não tiver um gimbal de 3 eixos em vídeo, vai ficar nada profissional. A questão dos sensores, então tem sensores anti-colisão aqui na frente, pode ter embaixo, pode ter atrás. Tem outro sensor que chama VPU, que ele faz o posicionamento através do sonar, né? Então ele manda ondas e recebe, e de acordo com a altura que está do chão, ele consegue ficar estável, mesmo sem a presença de GPS. Aí outra questão que existe é o módulo de GPS. Para drones de uso profissional, sempre tem o GPS, que ele é responsável, caso haja perca de sinal, pelo drone poder voltar para casa sem maiores dificuldades. Aí, para mais informações, eu recomendo o canal Drone Modelismo, tem no YouTube, e ele está falando sobre também o funcionamento, assim, com mais detalhes e diversos outros temas para quem tiver interesse.
Então, sobre a legislação e os órgãos reguladores. São principalmente 3 órgãos. É o DCEA, a ANAC e a Anatel. Cada um desses órgãos exerce um papel diferente. Também tem o Ministério da Defesa, que eu não vou focar tanto nele, porque ele é mais para uso de aerolevantamento mais robustos. Então, quando tiver uma área muito grande, vários hectares, um voo com uma altura bem considerável, aí usa mais essas leis do Ministério da Defesa. No caso, o DCE é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, então ele é como se fosse a polícia do espaço aéreo. É para ele que a gente pede autorização de voo, comunica e diz aonde pode ou onde não pode voar. Já a ANAC, ela considera a aeronave e os pilotos aptos para uso do drone no Brasil. Então é um cadastro bem rapidinho, de 5 a 10 minutos, eu vou mostrar aqui nos próximos passos como faz. Aí sempre que tiver um drone acima de 249 gramas, então precisa ter o registro tanto na ANAC quanto na Anatel. A Anatel é a agência de comunicação, ela é responsável por falar se a frequência do radiocontrole não vai ter interferência em outros sinais e vai dar ok para uso ou não desse radiocontrole, que é o processo de homologação. Já quanto à legislação, a gente pode acessar ela aqui no site também do DCEA, e se tratando desse tipo de uso para engenharia, é mais utilizado principalmente a ICA 40, que é para aeronaves não tripuladas e acesso ao espaço aéreo brasileiro. Então ela vai editar as regras, como que funciona, quais são as limitações e como que funciona. A MCA 56.2, que é para usar em uso recreativo. Também a questão de aeromodelos, que é principalmente aqueles de asa fixa, né, sem ser aquele de hélice. E também tem outras que são específicas para uso em órgãos públicos, situações de emergência e etc., que eu não vou estar entrando aqui nesse tópico. Temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, a ser seguido, e por último a RBK E96, que é da ANAC, que fala os requisitos gerais para essas aeronaves estar operando. Cleiton, tem uma dúvida aqui que já surgiu, que passaram aqui para mim. No caso que você estava dizendo com relação à legislação, e tem uma pergunta que no caso de locais onde tem tráfego aéreo, de helicópteros e aeronaves, quais as licenças que ele precisaria ter para operar o drone nesses locais aí? Certo. E quais as dificuldades que ele tem, quais os cuidados que ele tem que tomar justamente pelo fato de ter tráfego de aeronaves, né? Essa é a primeira pergunta. Vou te colocando elas de acordo com o pessoal vem fazendo as perguntas, tá? Legal. Então, a respeito da área, se tiver heliponto, se tiver aeroporto, então, primeiramente, vai ser sempre aqui no site do DCEA. Ali no DCEA você vai fazer esse pedido de autorização de voo, e aí ali vai estar falando, olha, tem um heliponto aí no raio de 500 metros, você não pode voar, porque você é recreativo. Se você for profissional, aí você tem mais acesso, aí você pode. Aí tem algumas modalidades de voo, por exemplo, o princípio de sombra, que é quando você está a 30 metros, tanto de uma distância vertical quanto horizontal, onde, por estudos, né, e pela prática da aeronáutica, não costuma ter helicóptero. Então, você ficar a 30 metros de um prédio, não costuma ter helicóptero, então você pode fazer um voo mais próximo de um aeroporto, de um heliponto, com essas questões. Para aeroporto é muito mais complicado, muitas vezes já no princípio de sombra você pode, porque você não vai estar numa área tão próxima assim da questão do avião, mas tem equipamentos que já nem decolam. No caso da DJI, o equipamento ele nem chega a ligar, assim. Tem que fazer um pedido, e aí é mais burocrático, demora mais alguns dias. Então, resumidamente, precisaria basicamente ser um voo profissional para permitir que você, vamos colocar, utilize drones nessas essas áreas que têm essas restrições, não é isso? Exatamente. Se for recreativo, o próprio DCEA já não vai permitir. Vai falar, olha, você está muito perto de um heliponto, você não pode.
Perfeito, recreativo. ótimo. Vai pilotar em outro lugar. Combinado. Então, essa primeira pergunta está resolvida, pode prosseguir. Legal. Boa pergunta. Então, basicamente, para o cadastro do drone, como eu falei, é um cadastro de 5 minutinhos, não tem nenhum dado assim, né, muito complexo assim, né, então os dados pessoais, dados da aeronave, nome, modelo, fabricante, o número de série e uma foto do equipamento. Eu tenho um exemplo nos próximos slides, e também tem um site aqui da ANAC, que é onde você faz esse cadastro propriamente dito. E você tem que estar sempre andando com ele quando você está fazendo as pilotagens. Ele pode ser tanto físico quanto digital. Então, nessa nossa apresentação, a gente vai estar abordando apenas drones dessa classe 3, que é abaixo de 25 quilos. Então, é de 25 quilos a acima de 250 gramas. Acima dessas classes, quanto maior a classe, maior vai ser as demandas, maior vai ser a questão de você tem mais leis para seguirem, né, e ter mais cuidados. Aí, basicamente, então, tá falando que drones dessa classe, eles podem operar acima de 120 metros, isso no caso de uma área rural, e sempre de uso profissional, né? Se for de uso recreativo, você vai poder voar até 40 metros. E aí tem algumas restrições. A questão da aeronave, ela tem que ter até 250 gramas, se ela for abaixo disso, não precisa pedir autorização de voo. Tem o caso do Mavic Mini, que é um drone recente, que ele saiu com 249 gramas, mas aqui no Brasil é o peso máximo de decolagem, e no caso ele tem uma hélice, um protetor de hélice, que deixava ele com um pouco mais de 249 gramas, então precisa fazer o registro da mesma forma. Porque daí o entendimento é que um drone abaixo de 250 gramas, ele pode ser mais um brinquedo, assim, né? Apesar de nem sempre ser verdade. Aqui é um exemplo dessa documentação, como que fica. Então, no caso, primeiramente o da direita aqui, né, para uso recreativo, então precisa ter a Anatel, que é a homologação do equipamento. Se você comprar o equipamento aqui no Brasil, ele já vem com o selo de fábrica. Se comprar de fora, tem que fazer a homologação diretamente no site. Também tem que ter a ANAC, que é esse cadastro, que está aí na tela, e os SARPAS, que é a autorização de voo, e é bem rápido o processo, assim, né, leva nem 5 minutos, tem que pedir com antecedência de no mínimo 3 horas. Já a documentação de uso profissional, então além daqueles equipamentos do recreativo, também precisa ter o seguro RETA, que é um seguro de responsabilidade de acesso ao espaço aéreo. Então esse seguro é um seguro anual, que ele varia de 500 a R$1.000, geralmente, e tem uma cobertura de até R$800.000, caso o drone ele caia e provoque algum acidente, tanto para pessoas quanto para objetos e bens imóvel e etc. Também precisa ter análise de risco operacional. Então essa análise, você traça cenários. Então, por exemplo, se o drone perdeu o sinal, o que eu vou fazer? Se tiver pessoa não anuente próxima à área do drone, o que eu vou fazer? Se tiver muito vento. Então, no mínimo são 3 cenários que você tem que analisar, aí a partir deles você analisa qual que é a probabilidade e qual que seria o impacto caso acontecesse esse fato, né? Então, sempre precisa estar com essas documentações para uso profissional. Se tiver uma abordagem policial, por exemplo, esse documento que vai precisar ser entregue. Aí pode ser tanto físico quanto digital, mais uma vez. Então, aqui só reforçando o que eu já falei, né? No portal do SARPAS, então, está sempre falando um pouquinho mais sobre essas orientações. Também está a questão de transporte de carga, que é algo que está sendo mais novo aqui, mais discutido no Brasil, assim, né, atualmente, de fazer entrega, delivery através de drone. Aqui no Brasil, isso não acontece ainda por questões, principalmente de legislação, devido a algumas questões que ainda estão meio incertas, assim, para isso acontecer de fato, né.
Então, basicamente, precisa ter alguma infraestrutura ainda para isso, precisa ter alguns mecanismos de segurança para isso. O drone, por exemplo, tem um sistema que chama AirSense. Ele consegue saber se tem aeronave próximo, mas aí não consegue saber a ponto de, se a aeronave que está pilotando não tiver esse AirSense, elas não vão se comunicar e não vai achar. E aí tem algumas limitações quanto a isso ainda, mas tecnologia já daria para fazer tranquilamente. Então, quando a gente está falando de voos em área urbana, a gente tem que voar uma distância mínima de 30 metros das edificações e também 30 metros de pessoas não anuentes. Então, se o espaço é de voar 40 metros, né, então tem mais 10 metros aí de altura aí para fazer o voo. Se tiver anuência do proprietário, se for casamento, se for evento, o ideal é que esteja avisado antes das pessoas, para todo mundo estar anuente, que vai ter um voo, um registro com uso de drone para as pessoas estarem anuentes, senão pode estar infringindo aí a legislação. No caso da operação, tem 3 tipos de operação. Então, a operação BVLOS é aquela na qual o piloto ele não consegue manter o drone no seu campo de visada, e pelo controle ainda tem todas as informações. É o modo de voo mais arriscado também, principalmente se tiver algum fio, se tiver... Mas é principalmente fio. Fio derruba bastante drone. Às vezes linha de pipa também, às vezes ave. Eu mesmo já passei por uma situação que o drone estava na minha visada. Se não tivesse na minha visada, eu não teria visto que tinha um pipa chegando para tentar derrubar o drone. E aí, como estava na minha visada, eu consegui ver e reagir antes. Mas foi um susto. A operação Veloz, que é a operação que é mais indicada, assim, né, principalmente no voo recreativo e no uso profissional, porque é um voo mais seguro, assim, né, principalmente quando você trabalha sozinho, que é sempre quando o drone está na sua visada, que foi o exemplo que eu falei de conseguir desviar do pipa. E a operação é veloz, que é para algum voo que é um pouquinho mais complexo, que é quando uma pessoa está ajudando e está olhando o drone para você e você tem essa comunicação com essa pessoa. Então, se você vai fazer um voo de 10 km de distância, por exemplo, ao longo de uma linha de transmissão, de uma obra, o que for, então a pessoa vai estar sempre acompanhando e aí, dessa forma, o voo ele é autorizado. Oi, Cleiton, eu tenho uma dúvida aqui. É relativo justamente a essa operação do drone, né, que você colocou B-Veloz, a pessoa não enxerga o drone. Exato. Como que é feito como que ele consegue monitorar? De que forma que ele enxerga onde o drone está? Além da própria câmera do drone, como que é feito isso? É exatamente dessa comunicação, da câmera do drone para o rádio, que daí vai mandar geralmente para o celular ou pelo tablet. Aí no celular você vai ter todas as informações, que vai estar, assim, uma definição perfeita para você voar, assim, né? Então é bem tranquilo fazer um voo além da avisada, assim, né? E você tinha dito que, um pouco atrás, que tem aqueles sensores, né? Sensores de presença, de identificação de obstáculos, né? Eu não sei o alcance desses sensores, mas a dúvida que eu tenho é justamente um local onde tem muito obstáculo. Vamos colocar numa área urbana que tem, às vezes, muitos edifícios que porventura possam ser causadores de uma causar dificuldade de visão. O drone pode se esconder ou se afastar a um certo ponto que você tem muito obstáculo para retornar e você não tem visão. Como que você faria? Ou numa área rural que tem muita árvore, quais são os cuidados que deveriam ter, ou vamos colocar, qual o treinamento que deve ter o operador para que ele consiga retornar com o drone sem o risco de impactar esse aparelho em algum obstáculo ou perder o drone também, né? Certo. A primeira questão é você conhecer seu equipamento, você saber até onde ele pode chegar, até o uso que você pode fazer dele. A primeira coisa, você tem intimidade com o equipamento. Assim como quando as pessoas têm um carro, né? Então começa a pilotar devagarzinho, né? Até você ganhando conhecimento do potencial do seu equipamento. Depois disso, eu pensaria no cenário de perder o sinal. Se eu perder o Sim. sinal por causa de obstáculos,
o drone ele vai pegar uma altura, de acordo com a minha programação, eu falo, olha, volta a 100 metros. Eu vi que o ponto mais alto daqui é 100 metros. Então, volta a uma altura superior a essa, e aí ele volta tranquilo, se eu perder o sinal. Quanto à questão de obstáculos, é muito do piloto, assim. O drone, dependendo do obstáculo, principalmente se é um galho grande, alguma coisa grande, ele consegue parar, é tranquilo. Tem drone que consegue até desviar automaticamente, né? Inclusive. Mas é isso. O que vai derrubar o drone geralmente é fio, é galho, é pássaro, é linha de São coisas pipa. menores, né? São coisas menores, exatamente. Ah, entendi. Perfeito. Muito obrigado. Certo. A operação E-Veloz, que foi aquela com maior complexidade, como eu falei, muito boa para fazer alguns voos mais longe. Aqui a questão da pilotagem, então, acho que vou pegar o controle ali para mostrar, acho que vai dar. Mas basicamente isso aqui é o controle, né? Então, eu vou pegar aqui. Tudo é bem dobrável, assim, de drone, geralmente, né? Ser bem compacto. Aí aqui, com esse joystick, então, ele vai, por exemplo, vai subir o drone. Não sei se está dando para ver legal, mas aqui vai subir o drone, aqui desce o drone, aqui ele gira no eixo, conforme está aí no PowerPoint, então ele vai dar uma volta no eixo dele, e aqui ele vai propriamente para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, se eu tirar o controle, se eu tirar a mão do controle, o drone ele tende a continuar parado, se é um drone de uso profissional, né? Então ele vai ficar ali planando, aí é bem tranquilo. A questão aqui atrás tem mais alguns comandos, que para descer o gimbal, que é para descer a câmera. Então eu tenho um comando total do drone, assim, né? Tanto para ver a câmera, quanto para ele ir para o lado que eu quero que ele vá. E também, um movimento também bem importante é esse daqui, que são os dois para dentro. Quando você coloca os dois para dentro, assim, liga o motor. Então a partida no manual. Eu uso bastante isso, mas também dá para decolar sozinho, assim, né? Só aperta um botão, decola sozinho, você aperta o botão, já volta automaticamente. Hoje em dia tá bem automatizado, bastante coisa assim de drone, né? O piloto de drone é uma profissão que já nasceu quase extinta, assim, porque tem muito voo autônomo, assim, tem muita possibilidade e o mercado de drone está caminhando para isso, assim, também, né? Então, basicamente, a pilotagem é isso. Esse aqui é o modo 2, que é o mais utilizado, né? E aí, sempre consultar o manual também, né? Quando tiver um drone também, porque ele vai estar consultando todas essas informações. Mas essa é a técnica mais utilizada. Sobre o que não pode e sobre as recomendações. Então, não pode voar em área de segurança, quartel, presídio, delegacia. Geralmente algum deles possuem bloqueadores ou pode até abater o equipamento, se for o caso, mas a questão de abater o equipamento é bem raro, assim, porque às vezes pode cair e provocar também um acidente ainda maior, então, mas tem algumas técnicas já, até gaviões, assim, e aves de rapina estão sendo utilizados para capturar drones, assim, né, então tem ave que tem esse treinamento, principalmente em aeroporto. Então, aquela questão de não sobrevoar pessoas sem autorização, abaixo de 30 metros. Acima disso, então, é espaço aéreo, que é um espaço público, então poderia, né, sempre acima de 30 metros. A questão dos voos, então, a 60 metros de altura já pode ter helicóptero. Em áreas centrais, o tráfego de helicóptero é muito grande, então tem que ficar bem atento. Se vê um helicóptero ou um avião mesmo, né, não, esses tão maiores assim, né, mas em área rural tem bastante também, né. Aí o primeiro movimento é baixar o drone para não interferenciar no outro voo. Daí pode ter acidentes, né, e pode derrubar o avião ou o helicóptero. Então é isso. Principalmente conhecer as limitações operacionais. Eu vou mostrar um vídeo, por exemplo, de quando eu fui a 2 km de distância, 500 metros de altura, numa região que era com bastante vento. Eu quase cheguei a perder o equipamento, assim, mas eu tive frieza e recuperei e fui tranquilo.
Mas é isso, porque eu já sabia que o meu equipamento aguentava o que eu fui fazer. Então, algumas recomendações, sempre manter a manutenção do drone em dia. Isso, na verdade, o drone geralmente não precisa de muita manutenção. Um exemplo é o Mavic Pro, que é um drone bem conhecido, assim, um dos mais populares da DJI. Eu tinha um de 2016, ficou comigo até 2020, assim, e nunca precisou de manutenção nem nada, assim, né? É só ser bem cuidadoso, assim, que é um equipamento que tem muita durabilidade. O maior cuidado é realmente com a bateria. A questão de fazer voos durante o dia, porque durante a noite os sensores não funcionam, por exemplo. É um voo que requer um pouquinho mais de experiência, mas dá para fazer tranquilamente também. Tem uma dúvida aqui do Tiago. Ele está fazendo uma pergunta, Cleiton, que é com relação ao controle. Ele até parece que ele conhece já um pouco do assunto e ele está dizendo que, perguntando, né, se esse controle do seu drone é o Mavic Air 2. E se ele, Exatamente. é isso aí que você estava dizendo agora, né? A respeito, é Sim, exatamente esse o modelo que você tem. isso. Tá, perfeito, então. Tá. Ele está perguntando se esse é o modelo, vamos chamar assim, mais adequado para esse uso profissional para vistorias em edifícios, provavelmente fachadas, né? Se é o mais adequado para essa finalidade. Legal. Hoje em dia é o equipamento que é custo-benefício, assim, mas é um investimento relativamente alto, assim, né? Dependendo da vistoria, dependendo da complexidade, dá para fazer com equipamento que custa quase a metade do preço, assim, né? Como eu fiz. Aí, mas se puder ir direto para esse, que é o Mavic Air 2, né? Eu vou falar dos equipamentos nos próximos slides, mas ele está por volta de 10 mil reais, assim, né? Então, para começar, assim, dá para fazer um investimento menor no começo. Mas Ok, já puder obrigado. comprar, vai com tudo. Então, a questão dos aeroportos e heliportos, então, né? Manter distância à medida do possível. A aeronave sempre no campo de visão, né? Como eu já disse. Aqui é um exemplo de solicitação de voo, como que funciona no portal ali do Sarpas. Então, aqui está falando a operação, então uma operação que eu fiz de princípio de sombra, onde eu nem ia muito longe de onde eu estava, né, sempre ficando bem próximo. Então, para inspeção, dá para fazer sempre nesse estilo aqui, porque você não fica muito longe, né, do ponto de interesse. Então, a localização, aí a altura, a área que eu vou ficar, né, então é sempre numa área máxima de 30 metros, para fazer o princípio de sombra. E aqui os dados, telefone, assim, caso eles precisem me ligar e falar, olha, vai cancelar porque vai ter outro voo e cancela. Isso nunca aconteceu, mas pode acontecer. Aqui já entrando mais sobre o assunto especificamente, né? Então, a aplicação dos drones na engenharia civil e na ambiental, que eu vou focar. Então, vou mostrar um vídeo aqui de uma vistoria de fachada, dando um exemplo, que foi feito com o Mavic Pro. Então, para não ficar muito longo, eu vou passar um pouquinho mais para onde interessa. Então, aqui é dando uma olhada no prédio. Então, ele estava em uma fase de reforma, tinha feito o lado direito e o lado esquerdo ainda não. Então, aqui é mostrando essa parte que está aqui no meio, né, que é uma chapa de metal. Então, estava fazendo a inspeção do trabalho. Isso foi bem feito, que ainda estava finalizando. Então, dá para fiscalizar e cobrar a qualidade do serviço e para usar para relatório e todas essas aplicações. Aqui foi para a área mais ambiental, então foi uma obra que estava acontecendo com essas ilhas flutuantes, que servem para tratar rios e lagos. Então as plantas absorveram os nutrientes e aí estava tirando elas para continuar esse processo. Vou passar bem rápido aqui, mostrando o processo. Então aí para mais uma obra de saneamento. Aí tratamento de esgoto com planta, que é uma das vertentes da engenharia ambiental. Aqui para imóvel, por exemplo,
Então essa área estava sendo vendida, e para mostrar como que era a região ali. Aqui um terreno à venda. E aqui um prédio que estava para locação. Aqui o caso de Bragança, que o vizinho estava fazendo desmatamento, e aí tem um rio aqui no meio, o rio aqui nessa área aqui do lado direito. Aqui dá para ver aqui um laguinho. Basicamente, o vizinho do lado direito estava com problema desse vizinho pelo desmatamento, asfriamento, teve queimada, teve várias questões. Aqui, por exemplo, a movimentação de terra, que deu para localizar. E aí tudo isso vai contribuindo com o arraste, e aí o rio vai sendo impactado. Então aqui dá para ver bastante a lama. E aí eu fiz 3 voos para ir constatando essa situação e usar no meio jurídico, né? Então, para processar o vizinho que está descumprindo algumas leis ambientais. Aqui foi o caso de Paranapiacaba, quando eu falei que eu fui muito prejudicado pelo vento, assim, né? E foi um voo que me deu bastante risco, assim. Então, vou passando. Isso aqui é um arraste do vento. Eu não estou indo para o outro lado. Aqui também. Então, tem essa torre aqui, e o drone está indo para o lado pelo arraste do vento. Aí, o que eu faço nesses momentos é baixar, porque quanto mais baixo, menos vento. Mas passou bem perto da torre aqui ainda. E aí, era uma área com mais características rurais, né? E se caísse, acontecesse alguma coisa, o único prejudicado seria eu, assim, né? Não estava passando muito na casa e nesses lugares, assim, com pessoas. Aí eu consegui voltar, mas foi um sustinho. E aqui, como que funciona a tela que a gente tem acesso do drone, né? Então, tem todas as informações. Tem quantos satélites, tem a distância, tem a velocidade. Então, dá para pilotar bem tranquilo. Que são alguns dos exemplos em vídeo. Vou voltar aqui para a apresentação. Voltou para o começo, né? Não, tá certo. Então, dando continuidade, a engenharia ambiental pode ser usada, então, para fiscalização, para vistoria, para levantamentos, acompanhamento de projetos diversos, situações emergenciais. Aqui foi aquele caso de Bragança. Já na engenharia civil, dá para usar para levantamento topográfico de terreno, registro fotográfico de lotes, acompanhamento de obra, fiscalização de empreendimentos imobiliários, reformas em geral, pode usar também para inspeção de patologias e pela própria venda de serviços e imóveis, tanto para quem constrói, quanto para quem vende o imóvel. Olá, Cleiton, rapidinho, uma pergunta aqui que foi feita pela nossa colega aqui, a Mara. Ela está perguntando qual a modalidade, no seu caso, né? Qual a modalidade de engenharia que mais te contrata para fazer serviços profissionais? Uma curiosidade aqui para aquela. Legal. No meu caso, acho que é metade, assim. Para a área ambiental, tem contratado ainda pouco, assim, eu acho que seriam uns 50% civil, uns 30% ambiental e uns 20% outros. Então ficaria mais ou menos nessa proporção, mais para engenharia civil mesmo, eu acredito. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Então, para situações de emergência, eu fui ali para o Pantanal acompanhar essa questão dos incêndios, então eu pude ajudar assim com identificação de animais para resgatar, focos de incêndio a mais de 1 quilômetro da estrada, eu conseguia localizar com precisão, e diversos outros usos nessas situações que tem um baita potencial de ajudar. Então, para registros de imóveis, então pode ser utilizado no planejamento agrícola também e outras aplicações. Para atividade de mineração, então basicamente com drone, uma pessoa que conhece o processo de fabricação, aqui no caso é um garimpo de ouro.
Então a pessoa consegue dar zoom, consegue fazer várias coisas e não precisa nem pisar no chão ali para ver algumas coisas, para fiscalizar no caso. Mesmo para acompanhar o processo. Então pode ser usado por órgãos ambientais, pelo cliente contratante e etc. Uma da questão que tem bastante aplicação também, que é bem utilizado, é para o aerolevantamento. Então, aerolevantamento, essa aqui é uma tela do aplicativo, que chama Drone Deploy. Então, com ele você faz esse polígono, e aí o drone ele vai indo nessas linhas verdes aqui, e vai seguindo, e depois gera uma ortofoto, e já fala, olha, vai demorar 14 minutos, e vai pegar 54 hectares, vai usar uma bateria a tal altura, e é bem automatizado esse ponto, o cenário de gerar essas imagens. Aí depois tem que transformar elas. Então, só mantendo essa imagem que você está tendo aí, tem uma outra dúvida aqui, que é com relação no caso do levantamento topográfico para áreas rurais, que eu acredito que seja semelhante a essa tela que você está aqui. Quais seriam o que é preciso para fazer isso? O drone já tem vamos colocar assim, acessórios que permitem fazer esses levantamentos de Sim, aerofotogrametria, ou são equipamentos que têm que ser adquiridos e colocados no drone para que eles façam tudo isso? depende da qualidade do trabalho que você está esperando. No caso, o primeiro passo é comprar um drone que seja compatível com esse software. Então tem o site do Drone Deploy que está falando quais são os drones compatíveis. Eu recomendaria o Mavic Pro, que é um equipamento na faixa de uns 4 mil, tem um Phantom 4, que é na faixa de uns 5 mil, e aí para mais, e aí nessa faixa dá para fazer já esse trabalho com uma precisão de uns 20 metros, que dependendo do trabalho pode não ser muito bom, assim, vai ter uma distorção, assim, né? E para um trabalho mais refinado, aí usa ponto de apoio no solo, usa GPS no solo e outros equipamentos, além do drone. Também tem um drone que usa essa tecnologia aqui, que é no próximo slide, que ele tem tipo um caroço aqui em cima do equipamento e ele tem esse RTK, que é um GPS de alta precisão. Aí o drone, só com esse equipamento aqui, ele já consegue fazer um trabalho bem mais utilizado, sem tanto ponto de apoio, essas questões têm uma precisão muito boa, mas é isso, o custo fica nessa faixa aí de valor. Mas Realmente. para trabalhos significativos, assim, compensa o investimento. Perfeito. Obrigado pela dúvida. Tirar. Aqui já entrando um pouquinho na fase final, para o espaço de dúvidas, então, sobre os fabricantes e seus equipamentos. Sobre a DJI é a líder de mercado, então ela deve ter 80%, 90% do setor, assim, né? Sempre que se fala de drone, geralmente vai pensar nesse branco aqui, que é o Phantom. É um equipamento que a última versão foi o Phantom 4, e ele está ficando meio obsoleto pelo tamanho dele. É um equipamento fantástico, mas tem essa desvantagem quanto à mobilidade dele. Então a linha que está sendo mais focada, mais trabalhada, é essa do Mavic. Temos que é o Mavic 2 Pro. Além da DJI, temos também a FIMI, que é essa aqui embaixo, com esse logo vermelho. Ambos esses equipamentos eu já tive, assim, né? Então eu posso afirmar da qualidade, assim, né? A FIMI é da empresa da Xiaomi, então aquela questão de custo-benefício, né? Geralmente está nesse equipamento aqui branco, aqui, que ele vai custar abaixo da faixa dos 4 mil, assim, né? E é um equipamento profissional com um uso bem interessante. Tem outras marcas que são menos conhecidas, mas nem por isso ficam atrás dessas. É o caso desse laranja aqui, que é o Auto Evo. Ele grava vídeo em 8K, é o primeiro drone do mundo que faz isso. Ele é maior do que esses outros drones também. Ele tem 1 quilo, assim, né? Um pouquinho mais de 1 quilo. E tem 40 minutos de autonomia, assim, de bateria. O sinal de rádio, acho que é 25 quilômetros de distância. Quando o sinal a gente fala, olha, o sinal é 10 quilômetros, é 25. Não é que a gente vai usar isso, mas quer dizer que vai ser um sinal muito mais forte, com menos interferência. Se passar por trás de um prédio, por exemplo, pode perder o sinal. Aí, se o drone tiver um alcance maior de potência, às vezes não perde. Aí, por isso, é legal ter esse alcance de 25 km, que é um absurdo.
Tem o Hubsan. Esse Hubsan é uma marca também que é bem custo-benefício, assim, também. É meio concorrente da FIME. Tem essa Parrot, que é os drones de asa fixa, né? Então, esses drones de asa fixa, a característica deles é que eles têm uma autonomia muito maior. Então, vai de 2 a 3 horas, assim, né? A autonomia deles. 4, 5, até 10 vezes mais, então, né? E ele é bem legal também, porque ele tem uma adaptação que você consegue colocar um chip de 4G, assim, né, de celular, e aí você não perde o sinal dele. Então você consegue fazer travessias de quase 100 quilômetros, assim, usando esse equipamento. Tem vídeo no YouTube que eles mostram, assim, né, porque daí você não tem a limitação de sinal, porque o sinal vai ser com satélite, aí você não vai perder e você vai além, muito além da avisada. Esse Skydeal também é um equipamento bem interessante também. Ele tem sensor em todos os lados. A fabricante fala que se você bater esse drone, eles te dão outro. Então ele tem uma autonomia de um mapeamento 360 graus assim, né? De simplesmente não colidir e sair dos obstáculos e conseguir seguir um ciclista no meio da floresta e fazer um excelente trabalho. Que não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas é bem interessante. Olá, Cleiton, vamos lá, mas eu sei que estou interrompendo aqui, mas são perguntas que estão, acho que, ligadas a essa parte da sua palestra. A pergunta aqui é do Reinaldo, ele está perguntando se todos os drones, eles possuem essa ferramenta de retorno ao ponto de origem, onde está o sinal de rádio, ou se isso aí é opcional na hora de adquirir o equipamento. Não, drones, para ter essa característica, ele precisa ter o GPS. E drone com GPS geralmente é R$1.000 para cima, assim, né? Se você vê algum anúncio falando que esse drone abaixo de R$1.000 ele volta, se perder sinal, é balela, ele não volta. Desconfia, né? Desconfia. Os drones para uso profissional, eles já vêm automaticamente com esse GPS ou também eles são opcionais? Sim, já vem. Quando é de uso profissional, já pré-entende-se que ele tem GPS, porque é extremamente necessário, assim, né? Tá, perfeito. Depois tem outra pergunta, mas eu vou deixar para daqui a Tá. pouquinho, tá bom? Legal. Esse aqui é o último slide já, aí o próximo já vai ser para dúvidas. Aqui é uma sugestão, então, de equipamentos para começar e tal, né? Esse daqui é o Tello. O Tello é um drone que é na faixa de R$500, R$600, mais ou menos. E ele seria concorrente do Xiaomi Mi 2, que é esse laranja aqui da FIME. Eu recomendo um desses dois drones para começar, porque daí é um equipamento que não é muito caro e a pilotagem é a mesma coisa, e às vezes você compra, não gosta e tal, então é bom você comprar um menorzinho para ver se você pega o gosto mesmo, né? Depois desses tem esse daqui que é o Spark, que é da DJI, é um drone de uns 2, 3 anos atrás, e ele custa na faixa de uns 2.000. Então ele já tem um gimbal, tem uma imagem muito boa, tem uma transmissão muito boa também, e nessa faixa de valor fica legal, assim. Então faixa de 2.000 agora, né? Tem o Spark e tem esse Fime A3 aqui, que ele é da Xiaomi também, ele não é dobrável, né? E tem o gimbal também, que é fundamental para tirar fotos e afins. Tem esse Hubsan aqui também, que esse douradinho aqui, branco, ele é perto dos R$1.000 e tem o GPS, então ele já consegue voltar, mas ele não tem o gimbal. O gimbal é importante para fotos e vídeos. Aqui embaixo do Hubsan já é a versão mais profissional, que custa na casa de 3.000 a 4.000, assim como o Fime X8 também, que é nessa faixa de uns 3 a 4.000, portanto pode ser até por um pouco menos. Mas aí tem a líder de mercado, né, que daí a pessoa que quer arriscar menos, quer ter investimento que vai ser um pouco maior, mas talvez mais certeiro. Talvez ter menos dor de cabeça, se vai ter mais peça, vai ter atendimento aqui no Brasil, né. Esse aqui é o DJI Mavic Mini, que é na faixa de uns 4.000, e tem o Mavic Pro, que é o equipamento que para mim é o custo-benefício, assim, antes do Mavic Air 2. É o equipamento que eu tinha antes de ter o Mavic Air 2, né? Que é na faixa de uns 4.000 e já faz mapeamento, grava em 4K, e é um drone muito bom, e ele é de 2016, mas tá
tá muito bom ainda de tecnologia, assim, e possibilidades. Tem o Mavic Air 2, que é na faixa de quase 10, assim, importando, dá para sair por um pouco menos. O Phantom, ele é o tradicional, assim, né, dos drones, assim, ele só tem aquela dificuldade, né, de ser menos portátil, mas é um equipamento excelente. E basicamente são esses equipamentos, assim, que eu recomendaria para começar, né, vai de 500 a 10 mil, assim, né, dá para ir fazendo Perfeito. escadinha, né. Ótimo. Tem uma gama bastante grande de equipamentos, né? Exato, Eu vou fazer algumas perguntas que foram aparecendo aqui e eu fui reservando elas mais para o final, porque acho que eram vamos colocar assim, variedades diversas aqui que foram abordadas. A certo. primeira é com relação a qual a câmera para fazer vistorias em fachadas de edifícios. Você disse que algumas câmeras precisam ser adquiridas, são câmeras especiais, e até foi mencionado aqui câmeras térmicas, né? Qual a câmera mais adequada para fazer vistorias em fachadas de edifícios? A Se mais você souber o adequada, preço, eu acrescento essa pergunta também. Qual o preço dessa tá. câmera? Geralmente os drones eles não costumam ter essa intercambiável assim de câmera assim, né? No caso, o melhor para fazer esse serviço é o Mavic 2 Pro, a versão Zoom. A versão Zoom tem 4 vezes de zoom óptico, sem perder a qualidade. Então esse seria o equipamento para vistoria nessa questão de zoom. O meu, ele tem, que é o Mavic Air 2, ele tem 4 vezes de zoom, mas é digital. Então ele tem uma perda ali de qualidade. Dá para fazer, mas aí dependendo, por exemplo, se for um serviço, algum lugar que é quente, ou muita fumaça, essas coisas, aí já pode ficar um pouquinho mais difícil, assim. Mas geralmente dá conta, assim, né? Eu fiz com o Mavic Pro e, assim, dá conta, porque é em 4K, né? Aí de 4K você consegue passar para ver na TV, uma TV de 50 a 100 polegadas que não perde qualidade, né? Aí você consegue ver até o parafuso ali bem tranquilo. Entendi. E tem câmeras também, lógico, para visão, para fazer trabalhos noturnos, né? Isso também é comum ou é difícil fazer trabalhos noturnos em drones? Isso acaba dificultando, obviamente, né? Certo. Trabalho noturno, se o local tiver iluminação, dá para fazer tranquilo. Mas se tiver no meio do breu, sem luz nenhuma, aí realmente é só o drone de câmera termal, né? Essa câmera térmica, ela geralmente os drones custam de 30, a 50, 100 mil, assim, né? Mas mais barato vai ter na faixa de 30 mil. E de demanda de serviço, assim, eu não tenho muito, assim, e também tem pouca, assim, né? Mas para quem é de um setor, por exemplo, aqueles de torre de eletricidade, que daí precisa ver certinho uma questão de temperatura, questão de resgate, questão de segurança, questão de quase espionagem, assim, você consegue fazer porque realmente, né, você não tá vendo nada, mas consegue ver a pessoa passando. Tem Mas aquele caso barulho de... do zangão que você falou, ele também acaba, vamos colocar assim, Então, acima de 100 sendo- metros, a pessoa não consegue ouvir, assim, né? Ou até nos 60, 70, 80, assim. A pessoa não consegue ouvir. Então, você consegue dar zoom ainda. Então, fica assim, realmente a pessoa não consegue nem saber que tem um drone na cabeça, assim, nessas condições. Usando zoom e drones pequenos, assim, né? Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui com relação ao custo dos serviços para uso de drones, que você obviamente é contratado muitas finalidades. E a pergunta é bem genérica, né? Qual o custo do serviço de vistorias com drones? Então, aí o custo ele varia bastante sobre alguns cenários, assim, né? Então, tem a questão do deslocamento, tem a questão da análise do risco. Então, eu coloco um cenário, né? Por exemplo, se eu tô na rua, se tem carro passando embaixo do lugar da onde eu vou fazer esse voo, então é mais arriscado. Vai ter mais interferência? É mais arriscado. Aí eu vou traçando esse cenário dos riscos da distância, do deslocamento, né, do que eu vou entregar depois, né, se vai ser um serviço com qualidade do material bruto, ou se eu vou trabalhar esse material, se eu vou fazer um relatório, se eu vou
editar essas imagens, se eu vou editar o vídeo. Aí é de um pacote, assim, que pode ser, assim, de um preço mais baixo, que seria, o ideal é 10% do valor da aeronave, assim, né? Então, se o drone custa uns 4 mil, o serviço geralmente vai uns R$ 400, assim, né? Que é o orçamento mais básico, assim, né? Mas eu trabalho bastante com o custo-benefício, assim, né? E até por 300, assim, 400, dependendo da região, dependendo da complexidade. Aí dá para fazer, assim, nessa faixa de valor, assim, também, que é um valor bem acessível, assim, pela qualidade do material. Tá. Tem uma outra pergunta aqui com relação ao curso de voo, né, de operação do drone, né? Existe algum curso de operação para drones e qual o custo, o preço desse curso e a duração do curso também, se houver essa Sim, informação aqui, se você tiver. tem curso, alguns lugares oferecem esses cursos aqui em São Paulo, em outros lugares do país. É um curso que varia de 300 a 500 até R$ 1.000, assim, né? Ou até um pouco mais, assim, dependendo, né, da carga, claro, carga horária. E se não precisa desse curso para trabalhar no setor, assim, né? É só fazer o cadastro da ANAC, que a ANAC vai falar, olha, você é um piloto, você está apto, você clicou lá você concorda com tudo aqui, tem noção de tudo isso aí, então fica na sua responsa de seguir as leis, né? E eu fiz curso depois em outro momento, porque eu vou trabalhar nisso, né? Eu vou trabalhar com esse setor. Eu falei que eu achei importante fazer o curso, mas eu aprendi muito pouca coisa no curso, assim, a maior parte é na prática mesmo. Vale mais comprar É, equipamento de uns R$ 500 e treinando, do que às vezes fazer um curso que é bem rapidinho, só uma tarde. A minha empresa, inclusive, dá esses cursos, assim, treinamento, né? Aí, geralmente é um treinamento mais rápido, assim, mais prático, assim, com valor mais acessível também. então é que nem autoescola, né? Autoescola, a gente sai da autoescola, pensa que sabe dirigir, né? Mas na verdade isso aí é só na prática mesmo, né? A gente Exatamente. mesma coisa, né? Eu tenho uma Exato. pergunta. A pergunta não é que é uma pergunta curiosa, a pergunta é curiosa pelo fato de ela ter vindo de um engenheiro, que daqui a pouco eu explico, porque é do Duvernay, né? O Duvernay ele é um engenheiro especialista em fundações, né? Ou seja, né, ele não precisa subir, voar, nada, né? Mas ele está fazendo uma pergunta que na verdade é a seguinte: ele tem um drone, ele está dizendo que tem um drone Mavic Pro, e ele Legal. pergunta se esse é um bom equipamento para trabalhos de engenharia, né? Então, pelo que você falou, né? Mas complementa então, por favor, Cleiton. É um equipamento ótimo. Para mim é o custo-benefício do custo-benefício mesmo, assim, né? É o equipamento, como o nome já diz, o Pro de profissional, né? É, pelo aplicativo dele, né, que é o DJI Go, ele tem mais função do que o Mavic Air 2 que eu estou usando. Eu passei do Pro para o Air 2. E o Pro ele tem mais função. Ele faz mapeamento. O meu ainda não faz mapeamento, por exemplo. Mas vai atualizar e vai fazer com o tempo. Mas o Mavic Pro é um excelente equipamento. Está muito bem servido. Perfeito. E eu acho que nós não temos mais perguntas a serem respondidas, viu, Cleiton? Eu acredito que todas foram Opa, respondidas, né? que bom. Então Qualquer coisa foi, tem meu foi contato ótimo. aí. Tua palestra foi muito boa. Eu agradeço Obrigado. muito a sua presença e gostei muito da didática, foi bem legal. Foi uma palestra que, para mim, foi produtiva. Eu espero que tenha sido muito produtiva para todos que assistiram essa palestra conosco aqui. E eu agradeço já a todos, né, pela participação. A palestra se estendeu um pouquinho mais do que a gente imaginava, né? Passou acho que uns 10 minutos a mais nessa previsão que a gente tinha, mas eu acho que valeu a pena para todos nós. Bom. Tem mais alguma coisa a colocar, Engenheiro Cleiton? Por enquanto só isso mesmo, precisando, tem minhas páginas lá no Facebook, Instagram também, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, e Contratar, prestando, né? fico à Contratar disposição. você também é Opa, bom, né? com certeza, fico à disposição. Obrigado. Tá bom, então, novamente eu agradeço a todos, uma boa noite, mas antes de vocês saírem da nossa sala, nós vamos fazer a apresentação de alguns vídeos institucionais do CREA. Leva cerca de 6 minutos, é rapidinho, e isso é muito bom para nós profissionais que trabalhamos na área para entender qual a importância de algumas coisas que a gente às vezes imagina que não tem valor, mas que nesses vídeos vão ser colocados. E o CREA
vai apresentar esses videozinhos que são apresentados pelo CREA, mas são muito bacanas. Eu peço, se vocês puderem ficar mais 6 minutos, isso vai ser bastante produtivo. Então, boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima palestra. Um abraço a todos. Boa noite, abraço. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A anotação de responsabilidade técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais.
É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade.